Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Maísa e hoje nós estudaremos Lei de Hess. A questão de hoje é do Enem 2017, número 116 e diz assim: o ferro é encontrado na natureza na forma de seus minérios, tais como a hematita, a magnetita e a wustita. Na siderurgia, o ferro gusa é obtido pela fusão de minérios de ferro em altos fornos em condições adequadas. Uma das etapas nesse processo é a formação de monóxido de carbono. O monóxido de carbono é utilizado para reduzir o óxido ferroso, que é a wustita, conforme a equação química. Óxido ferroso reage com monóxido de carbono e produz ferro metálico mais gás carbônico. Considere as seguintes equações termoquímicas. Temos 3 equações termoquímicas com seus respectivos valores de ΔH. O valor mais próximo de ΔH em kJ por mol de óxido ferroso para a reação indicada do óxido ferroso com monóxido de carbono é: alternativa A, menos 14, B, menos 17, C, menos 50, alternativa D, menos 64 e alternativa E, menos 100. O exercício nos informa a equação principal, que é a equação global feita em uma única etapa, em que o monóxido de carbono reduz o óxido ferroso, que é a wustita, produzindo ferro metálico e gás carbônico. Essa equação global também pode ser obtida através das etapas intermediárias, através das equações termoquímicas. Para isso, nós precisamos trabalhar essas equações como se fossem equações matemáticas, multiplicando, dividindo e invertendo termos, contanto que a soma das etapas intermediárias seja igual à reação principal. E todas as alterações que nós fazemos nessas equações, também fazemos nos valores de ΔH. Sendo assim, nós conseguiremos calcular o valor de ΔH para a reação global. Então, para encontrarmos o valor de ΔH, que é a variação de entalpia da equação global a partir de equações intermediárias, nós estudaremos a lei de Hess, que diz que a variação de entalpia envolvida em uma reação química, sob certas condições experimentais, depende exclusivamente da entalpia inicial e final dos produtos, seja a reação executada diretamente em uma única etapa ou indiretamente em uma série de etapas. Então, vamos observar a ilustração que mostra a transformação de A em D. Para isso, eu posso realizar de modo direto, ou seja, A em D, com uma variação de entalpia específica, ou eu posso realizar através de várias etapas. No caso, A se transformando em B, B se transformando em C e, por último, C se transformando em D. Dessa forma, como encontrar a variação de entalpia da reação principal, que é A em D, se eu tenho etapas intermediárias? Pois bem, a variação de entalpia, o ΔH da reação global, será a soma dos ΔHs das reações intermediárias. Vamos ver então como obter a equação global a partir das equações intermediárias. Para isso, teremos 3 passos principais. O primeiro é escrever ou obter através do exercício as reações intermediárias com suas respectivas entalpias. O passo 2 é organizar as reações intermediárias de acordo com a reação global. Nesse passo, vemos 2 pontos importantes. O primeiro é verificar se os reagentes da reação global
se encontram também nos reagentes das reações intermediárias, fazendo o mesmo para os produtos. O segundo é que os coeficientes estequiométricos das reações intermediárias devem ser iguais aos da reação global. E o passo 3 é somar as equações intermediárias e também as entalpias. Vamos à resolução da questão, em que o objetivo é encontrar o valor de ΔH para a equação global. Para isso, nós precisaremos obter a equação global a partir das equações intermediárias. Então, vamos aplicar os dois primeiros passos iniciais. Olhando a equação global, nós vemos que o óxido ferroso, que é a wustita, é reagente da equação global e está presente no reagente somente da segunda equação intermediária. Porém, na equação global, nós temos 1 mol dessa substância. E na segunda equação intermediária, nós temos 3 mols. Para ficar igual ao coeficiente da equação global, nós dividiremos essa equação e também o valor de ΔH por 3. O monóxido de carbono é reagente da equação global e está presente nas 3 equações intermediárias, na primeira no reagente e nas outras 2 no produto. Então, trabalharemos com ele mais tarde. O ferro metálico é produto da equação global e também produto da primeira equação intermediária. Porém, na equação global nós temos 1 mol dessa substância e na primeira equação intermediária temos 2 mols. Para ficar igual ao coeficiente da equação global, nós dividiremos essa equação e também o valor de ΔH por 2. O CO2 é produto da equação global e está presente no produto da primeira equação intermediária e no reagente das outras 2 equações. Então, também trabalharemos com ele mais tarde. Pois bem, 2 informações importantes. A primeira é em relação à hematita Fe2O3. Essa substância não está presente na equação global, então foi cancelada. Se os seus coeficientes forem iguais e estiverem em lados opostos da seta, poderá ser cancelada. E a outra informação é em relação à magnetita Fe3O4, que também não está presente na equação global, então foi cancelada se os seus coeficientes forem iguais. Pois bem, fazendo as alterações, nós temos que a primeira equação intermediária foi dividida por 2, então nós temos esses valores. E quando nós fazemos a divisão por 3 da segunda equação intermediária, nós temos dessa forma. Após as alterações nas 2 primeiras equações intermediárias, nós vamos olhar as substâncias que não estão presentes na equação global, então foram canceladas. Quando nós fazemos isso, nós vemos que a hematita Fe2O3 está no reagente da primeira equação e no produto da terceira equação. Porém, elas estão com coeficientes diferentes. Meio mol dessa substância na primeira equação e 3 mols dela na terceira equação. Então, nós teremos que descobrir um coeficiente igual. Como 3 é maior que meio, nós teremos que dividir esse valor por algum número para encontrar meio mol. Vamos então analisar essa substância. Que número que eu dividirei por 3 para encontrar meio? Fazendo essa conta em x, nós encontraremos um valor de 6. Quer dizer que se eu dividir 3 por 6, eu encontrarei meio mol. Sendo assim, eu poderei cancelar essa substância. Vamos analisar agora a magnetita Fe3O4. Ela está no produto da segunda equação intermediária e no reagente da terceira reação intermediária. Só que os coeficientes são diferentes. Como 2 é um número maior que 1/3, que número eu dividirei por 2 para dar 1/3? Fazendo essa conta em x, uma regra de 3, nós encontraremos um valor de 6. Quer dizer que se eu dividir 2 por 6, eu encontrarei 1/3. Então, nós vamos dividir a última equação toda e também o valor de ΔH por 6. Então, nós temos todas as alterações feitas nas equações intermediárias e nos seus respectivos valores de ΔH. Então, poderemos
cancelar a hematita, pois possui o mesmo coeficiente e estão em lados opostos da seta, e também a magnetita. Então, falta agora analisar o monóxido de carbono e o CO2. Vamos começar com o monóxido de carbono. Nós temos 3/4 no reagente e temos 1/3 mais 1/6 no produto. Pois bem, fazendo essa conta no produto, nós temos que 1/3 mais 1/6 resultará em meio mol de monóxido de carbono. Dessa forma, como 3/4 é maior que meio, o excesso ficará no reagente. Pois bem, 3/4 equivale a 1,5. E meio, 0,5. 1,5 menos 0,5, 1. Então, ficará 1 mol de monóxido de carbono no reagente. Fazendo o mesmo raciocínio para o CO2, nós temos 1/3 mais 1/6 de CO2 nos reagentes e 3/4 no produto. 1/3 mais 1/6 equivale a meio mol. Então, nós temos meio mol de CO2 no reagente e 3/4 de CO2 no produto. Pois bem, como 3/4 é maior que meio, essa diferença será 1. Então, nós teremos 1 mol de CO2 no produto, ficando dessa forma. Agora, vamos fazer o terceiro e último passo, que é somar as equações e os ΔH intermediários. Então, nós temos que sobrou 1 mol de óxido ferroso, mais 1 mol de monóxido de carbono no reagente, não temos mais nada no reagente, então, produz 1 mol de ferro metálico e sobrou também 1 mol de CO2. Sendo assim, obtemos a equação global a partir das equações intermediárias. Para calcularmos a ΔH, fazemos o somatório dos ΔHs intermediários. Dessa forma, obtemos que o ΔH da equação global é menos 16,5 kJ por mol, uma reação exotérmica. Pois bem, pessoal, uma observação é que nós não invertemos nenhuma das equações intermediárias. Caso tivéssemos invertido, o valor de ΔH, se fosse positivo, viraria negativo, ou se fosse negativo, viraria positivo. Ok? Então, a resposta, que é o valor aproximado, é aproximadamente 17, alternativa B. Eu espero ter te ajudado na resolução dessa questão. Obrigada pela disposição e disponibilidade de assistir mais uma aula. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Um grande abraço e bons estudos!